Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 7. Trabalho mágico do eu. Nosso senso de individualidade surge a partir de aglomerados de crenças, atitudes, definições sobre nós mesmos, diálogos internos, limites e projeções de alteridade. Todos os dias passamos por um campo altamente complexo de relações sociais, assumindo papéis, vestindo as máscaras que construímos com tanto cuidado e cumprindo o acordo tácito de jogar segundo as regras da realidade consensual ou dominante. Essa realidade é um domínio que tem recebido pouca atenção, pelo menos da perspectiva mágica. É a realidade da qual nos afastamos e a qual voltamos muito relutantes, amplamente vista como mundana ou material, como se não pudesse ser fonte de poder ou êxtase. Um dos pontos fortes da magia do caos é a ênfase dada ao trabalho com a identidade dentro das dimensões da realidade consensual, dimensões que lembram, afinal, as simplicidades e complexidades dos fractais. Alguns exercícios da magia do caos enfatizam a capacidade de adotar sistemas de crença diferentes para mudar as próprias atitudes, não apenas no nível intelectual, mas também em termos das emoções que sentimos e das ações que tomamos no plano físico. Assim como na prática tântrica, somos levados a abraçar aquilo que rejeitamos, e nisso, expandimos as fronteiras do que consideramos possível. É preciso ter uma grande determinação para obter êxito nessa empreitada, pois entrar num sistema de crenças diferente exige entrar num novo campo de relações sociais, adotar novas máscaras, aceitar novos rótulos para si, bem como os comportamentos e emoções que os acompanham. Praticar essa mudança de paradigmas sociais por longos períodos deixa algo bem claro: a identidade é frágil. O senso de identidade individual surge de uma série complexa de interações sociais entrelaçadas. Internalizamos associações e rótulos que damos a nós mesmos, e a experiência de um eu individual deriva disso. Podemos nos definir em termos de nossa ocupação, status social, raça, nacionalidade ou orientação sexual. É comum que um conjunto particular de relações sociais se torne o cerne de nossa identidade, o rótulo ao qual recorremos para nos definir diante das outras pessoas como aquilo que somos. Os padrões da sociedade pós-industrial têm se tornado cada vez mais fractais em seu comportamento, de modo que a identidade vem se tornando cada vez mais fluida, uma posição que implica possibilidades tanto de liberdade quanto de grande medo e alienação. Conforme a flutuação de mudanças sociais se torna cada vez maior, também cresce a tendência de desejarmos conexões sólidas com o passado histórico. Vide as obsessões com as raízes, o retorno à natureza, bem como o romantismo cultural hoje em voga e a invocação das tradições. Tudo isso são tentativas de encontrar pontos de ancoragem, criar ilhas de ordem dentro do que Austin Osman Spare chamou de o caos do normal. Em meio ao turbilhão social, muitas pessoas buscam uma estabilidade em subculturas, tentando reforçar seu senso de identidade ao se fundir a um grupo que apresente um estilo bem definido, códigos de vestimenta, crenças, atitudes, padrões emocionais, comportamentos. Agir dentro do modo de expressão limitado de um sistema social distinto nos protege do caos, e essa sensação de pertencer a uma comunidade pode nos dar força e algum senso de que nossa vida está separada do mainstream da sociedade. Magistas costumam relatar uma estranheza crescente em relação à realidade consensual, uma percepção central que pode se manifestar, com muita facilidade, como a altivez ou o elitismo dos egoístas. É, portanto, um assunto de grande interesse o modo como magistas lidam com essa experiência da diferença, o que é particularmente importante nos paradigmas do caos e do Tantra, que enfatizam a desconstrução da identidade, e não o seu reforço contínuo por meio de apegos cada vez mais fortes a um conjunto qualquer de relações sociais, o que acaba nos limitando a um espectro particular de formas de expressão e ação. Ao entrarmos no universo mágico, buscamos impor ordem ao caos. Entramos no tempo mítico, ou eterno, um elo com o passado forjado por meio de símbolos, imagens e continuidade. Uma rota de fuga pela qual ganhamos espaço para respirar, uma sensação de ordem e progressão. Nele encontramos identidade e nos enraizamos numa estrutura.
O renascimento da magia é alimentado por duas correntes interrelacionadas. De um lado, temos a busca por um passado pessoal e coletivo, de outro, a necessidade de uma rota de fuga daquilo que se percebe como a tirania da realidade dominante. O desejo de descobrir e preservar o passado faz parte do impulso de preservação do eu. Se não sabemos onde estivemos, é difícil sabermos para onde estamos indo. A preocupação com descobrir o passado, por meio de ruínas, museus etc., vem crescendo desde o século XIX. O passado é a base da identidade pessoal e coletiva. Ele gera uma sensação de continuidade, de tempo eterno. Mas a história não é mais a verdade. O passado pode ser reescrito, refeito, para criar uma nova imagem que alimente nossos sonhos de eras de ouro, de fronteiras nacionais, de sabedorias atemporais. A história vira uma mercadoria. A preocupação com raízes cresceu rapidamente desde a década de 1970, ainda mais por conta das inseguranças que surgiram em áreas nominalmente vistas como estáveis: trabalho, crédito, tecnologia, aptidões. Os universos mágicos nos devolvem a promessa de uma metateoria por meio da qual todas as coisas podem ser representadas. E isso vai de encontro ao espírito da época, que se afasta cada vez mais das projeções globais, para as quais uma metateoria é ilusória. As ciências de repente se tornam incertas, não mais capazes de mapear o vazio através da matemática, elas encontram mundos cada vez menores a serem desbravados. O sonho iluminista de um mundo único se fragmenta em mundos que se chocam e mundos apartados. Nós colocamos máscaras e entramos nos diferentes jogos da realidade, passando todos os dias pelas camadas entrecruzadas dos mundos sociais, os mundos alienígenas que vislumbramos refletidos nos olhos de quem não conseguimos tocar, sobre cuja existência podemos apenas conjecturar, refratada por uma teia de estereótipos e rótulos. As imagens tremulam diante dos nossos olhos e na nossa cabeça. Tornar-se magista implica mudar continuamente, alterar a própria identidade, acessar diferentes paradigmas de crença e comportamento, aprender novas habilidades e livrar-se de padrões de vida que já não são úteis. Desse modo, ocorre a passagem da ideia de um ego central, que busca sustentar as diferenças na divisão entre o eu e o outro, para a ideia de um peso, um self em processo contínuo de envolvimento dinâmico. Amor de si. A progressão lógica desse processo é alcançar o ponto em que a identidade se encontra num processo contínuo de desconstrução, quando se conquista certa fluidez de expressão, libertando-se da necessidade de validar a nós mesmos a partir das outras pessoas. É isso que Austin Osman Spire tinha em mente quando escreveu sobre sua doutrina do amor de si. Não se trata do reflexo narcísico dos encantos do ego, mas do vazio que há no cerne de uma identidade capaz de se deslocar livremente rumo a qualquer conjunto desejado de relações sociais sem se prender ou se identificar inteiramente com elas. Uma vez que o cerne do senso de self é o amor de si, e não qualquer rótulo que encapsule algum conjunto particular de comportamentos, crenças e padrões de vida, ele nos permite atingir maior liberdade de ação e expressão sem a necessidade de nos definirmos. O amor de si não necessariamente implica uma alienação ou isolamento em relação à realidade consensual. A cultura moderna está saturada de rotas de fuga pelas quais somos levados a resistir às rotinas da realidade. Drogas, sexo, roteiros de fantasia, vida comunitária, ideologias separatistas, terapias, paisagens mentais e romantismos históricos ou utópicos, rotas de fuga bem sinalizadas que, no final, dão em becos sem saída. E isso se aplica especialmente às rotas de fuga revolucionárias, seja no âmbito da política, do estilo de vida ou da magia. Elas não ameaçam a realidade dominante, mas a sustentam, ao mesmo tempo que nos dão a ilusão de estarmos fugindo. Muitas dessas rotas de fuga requerem uma mudança de máscaras e roteiros sociais, mas na verdade não conseguem fazer muito mais que criar enclaves temporários de atividade dentro da realidade consensual. Inevitavelmente, a realidade consensual, por sua vez, acaba recapturando esses enclaves, como se observa quando as revoluções se tornam modas e tendências. A magia é a grande rota de fuga. Por meio de suas estruturas somos capazes de nos projetar no tempo mítico, tornando sagrados o tempo e o espaço, projetando futuros benignos ou não.
Enquanto as estruturas políticas dizem mude a estrutura e a identidade também mudará, as realidades mágicas ressaltam mude a identidade o suficiente e a estrutura também mudará. Como individualistas transientes que somos, sonhamos com novas torres erguidas sobre a base da realidade dominante. A dificuldade surge quando precisamos convencer os outros a partilhar e apoiar esse mesmo sonho. Eis o paradoxo da era atual. A identidade pessoal tornou-se fluida, efêmera e infinitamente aberta ao exercício da vontade e da imaginação, o que pode ser libertador, mas também profundamente incômodo e estressante. A nostalgia por uma época de valores em comum se torna uma força cultural, tanto para o establishment quanto para a contracultura. Conforme nosso mundo espacial e temporal é cada vez mais comprimido, nós reagimos com negação, cinismo ou indiferença em relação a tudo, com uma blindagem sensorial, ansiando por um passado perdido e com a simplificação da representação. A busca por rotas de fuga gera mais um mercado de bens, drogas, sexo, ocultismo, terapias, jogos mentais, política. Não há fuga da sociedade do espetáculo. Para compreender a atitude caoísta em relação à desconstrução da identidade, podemos olhar para o exemplo de Aleister Crowley, que nos legou um vasto e excelente material útil para explorar os limites da identidade. Podemos entender a vida dele como uma batalha contínua entre ele próprio e a realidade consensual, uma batalha para criar um enclave pessoal para si que estivesse além dos limites da moralidade convencional. Crowley tentou fugir da sociedade do espetáculo tornando-se, ele mesmo, um espetáculo. Ele usou amantes, pupilos escritos para criar uma zona livre onde pudesse expressar a miríade de facetas que havia descoberto em si mesmo com sua vivência mágica. Crowley recorreu a uma abordagem extrema para o problema da identidade, e parte da pulsão que o levou aos extremos da experiência pode ter derivado de seu desejo de criar uma nova sociedade. Assim como muitos visionários, ele se via como o arauto de uma nova fase do ser para toda a humanidade. A matéria é meu parque de diversões. Eu faço e desfaço sem pensar. Ri e vem a mim. Eris, o livro estúpido. A sociedade moderna exortou a noção de individualismo em um nível quase patológico. Nesse impulso pelo ser individual estão as contínuas necessidades de encontrar um eu real, superior ou verdadeiro. Mas se nada é verdadeiro e tudo é permitido, podemos descobrir que, por trás das máscaras e papéis que assumimos conforme nos deslocamos pelas dinâmicas sociais da realidade dominante, existe apenas um vazio a girar. O paradigma caoísta nos oferece a liberdade de ser muitos indivíduos e nos permite encontrar um senso de liberdade não por meio de tentativas de resistir à realidade dominante ou de criar uma zona livre além dela, mas abraçando-a alegremente. Embora a maioria das perspectivas mágicas procure transcender ou rejeitar a realidade dominante em prol de estados mais elevados do ser, o paradigma caoísta faz da realidade dominante um parque de diversões para fenomenalizar a vontade e o desejo. Ao vivenciar a realidade dominante a partir do amor de si, começamos o longo e fascinante processo de trazer ao mundo quaisquer fragmentos do futuro que nos capturem a atenção. Por definição, essa é a atividade de um grupo de elite, haja vista que poucos têm a motivação, a resistência e a determinação necessárias para remover continuamente as camadas da própria identidade em prol da liberdade de movimento. Rompendo a autoimagem. O paradigma do caos dá enorme ênfase ao processo de descondicionamento. Por quê? Em essência, trata-se de um processo de tomar consciência de si e descobrir quem se é em termos de crenças, atitudes e padrões de comportamento adquiridos. Conforme passamos pela vida, também tecemos uma teia complexa de crenças, identificações e conversas internas a partir da qual surge a sensação de sermos um indivíduo, o que se costuma chamar de ego. Nosso senso de si deriva das construções sólidas da realidade consensual, os padrões de pensamento, emoção e comportamento que formam a base de nossa interação com o mundo, enquanto a sensação de sermos indivíduos únicos deriva do nosso modo peculiar de resistirmos a ser totalmente assimilados por essas estruturas.
O processo de descondicionamento nunca termina, pois ao mesmo tempo que nos libertamos de crenças e comportamentos limitantes, tendemos a formar novos padrões. É relativamente fácil reprogramar crenças mágicas. Isso não quer dizer, porém, que mudar de crença seja simples assim. Alguns níveis de nossa estrutura de atitudes e crenças são bastante resilientes a alterações intencionais. Aliás, algumas estruturas são capazes de resistir à mudança fazendo-se invisíveis e fugazes à nossa percepção consciente, e, por isso, precisam ser arrastadas à força até a luz dolorosa da autorrevelação. Se pensarmos na analogia de crenças como construções, a cidade do self, contra cujas muralhas sopram os ventos da mudança, o processo contínuo de descondicionamento pode ser comparado ao lento desgaste das torres, com um ou outro bombardeio tático, providenciado por alguma forma poderosa de gnose, como o êxtase sexual, a dor excruciante ou o elixir de Albert Hofmann. O descondicionamento é um processo contínuo, pois mesmo que nos livremos de um conjunto de limitações, no Tantra, fala-se em se livrar dos kleshas, logo adquirimos limitações novas, geralmente de forma inconsciente. Não raro, as estruturas de crença se embrenham umas nas outras e podem ter raízes em experiências formativas poderosas. Timothy Leary chama esse processo de suscetibilidade às impressões. As impressões geram padrões de reação à nossa experiência e estabelecem os parâmetros dentro dos quais se dará qualquer aprendizado subsequente. O modelo dos 8 circuitos de metaprogramação de Leary pode ser usado como um recurso para auxiliar o descondicionamento. Tenha em mente que o processo de descondicionamento não é apenas uma experiência intelectual. É relativamente fácil aceitar intelectualmente uma crença ou experiência até então rejeitada ou menosprezada. É preciso ter mais resiliência para tomar uma atitude a partir de uma nova posição e correr o risco da agitação emocional que pode resultar disso. Por exemplo, conheço um jovem magista que examinou suas próprias crenças sobre sua sexualidade e decidiu se concentrar na aversão e no medo que sentia em relação ao homoerotismo. Ele descobriu que conseguia aceitar intelectualmente sua atração reprimida por outros homens, e por isso se acreditava liberto. Então passou a ter vários encontros homossexuais em sequência, os quais, segundo ele, não lhe deram qualquer prazer físico, apenas alimentaram sua crença de ter atingido a libertação sexual. É fácil demais se colocar nesse tipo de situação. É muito comum dizermos a nós mesmos coisas do tipo "eu sou magista, por isso devo ser capaz de fazer qualquer coisa sem sentir enjoo, náusea, desconforto, etc." Mas isso não passa de outra identificação do ego, que também dá origem a contradições intrapsíquicas. Só é possível obter êxito na reestruturação de hábitos e crenças quando o desejo de superar uma limitação for maior que o desejo de mantê-la. Uma coisa é adotar novas crenças e atitudes num nível intelectual, mas viver de acordo com elas é outra coisa totalmente diferente. É muito comum que nossa teia de crenças e atitudes se contradiga em algum ponto, o que tende a escapar à nossa atenção até começarmos o processo lento e doloroso de autoanálise. É bem fácil, por exemplo, deixar de ser um cristão fanático para se tornar um magista fanático. A única coisa que mudou foram as crenças superficiais, mas continua intacto o padrão profundo de reforçar uma identidade rejeitando tudo que não se encaixa na imagem que se tem de si. O descondicionamento exige que nossos padrões principais, os fios em torno dos quais tecemos nossa imagem de nós mesmos, sejam puxados e desenrolados. Exige compreendermos como condicionamos a nós mesmos a recorrer a um conjunto de padrões para lidar com a experiência do dia a dia. Algumas pessoas tentam se desfazer de todas as amarras do condicionamento de uma vez só, declarando-se amorais, o que, muitas vezes, é em si uma forma de autoengano. E também existe quem alegue ter conquistado o ego, outra ficção, pois, sem um forte senso de identidade pessoal, nós nos tornamos impotentes em nossa ação, e magia basicamente é ação. Outra forma de descondicionamento é adotar novas máscaras, assumir crenças, atitudes e identificações que destoem muito da imagem dominante que temos de nós. Mude suas visões políticas, passe da introversão para a extroversão, abandone hábitos e vícios estabelecidos, uma proeza por si só, e adote outros.
Modifique seu espectro de comportamentos sexuais, conscientemente adote outros gestos e posturas corporais, ou desenvolva uma paixão por coisas que você normalmente consideraria banais. No caldeirão cultural da sociedade moderna, é possível passar por uma miríade de subculturas, cada uma com suas próprias atitudes, crenças, modos de definir a realidade e códigos sociais. Mas deixo avisado, não é possível sair da cama um belo dia e dizer hoje eu vou ser satanista hedonista e buscar apenas meu próprio prazer. A mudança de crenças exige tempo, além de determinação e energia emocional. Também é fácil demais fazer uma mera mudança dentro da segurança da sua própria cabeça. É preciso usar essa nova máscara constantemente no mais difícil dos reinos, o mundo das relações sociais. Considere um sinal de sucesso quando conseguir convencer as outras pessoas da sua nova identidade a ponto de aceitarem ou rejeitarem você com base nela. Essa mudança de crenças nos leva a algumas descobertas, e uma delas é a empatia, a capacidade de compreender a visão de mundo alheia. Também é esclarecedor perceber que nossas crenças, comparadas às crenças de pessoas que consideramos diametralmente opostas a nós, são igualmente desprovidas de sentido. Parece cínico? Bom, eu prefiro encarar como uma forma de libertação. Se nada é verdadeiro, então podemos adotar, felizes, novas identidades e crenças, cientes de que, ao usá-las, elas são tão verdadeiras quanto qualquer outra coisa. Descondicionar-se raramente é simples. Com frequência as pessoas que tiveram uma experiência de iluminação relatam como todas as suas antigas estruturas repressivas foram abaixo. Mas basta derrubar um prédio na cidade das identidades para ele crescer de volta, às vezes com uma forma diferente. Um dos efeitos da gnose intensa é o rompimento das camadas da estrutura de crenças, mas é de entendimento geral que essa sensação é transitória, a não ser que façamos um trabalho posterior a respeito disso. Também precisamos considerar os efeitos que esse processo possivelmente terá sobre as outras pessoas. Vide o romance O Homem dos Dados, de Luke Rineart, que conta a história divertida e instrutiva de um homem que tenta se descondicionar. O ego, a estrutura autorreguladora que mantém a ficção de sermos um self único, não gosta do processo de se tornar mais adaptável às experiências. Uma das defesas mais sutis a que ele recorre é a suspeita crescente, que pode rapidamente se tornar uma obsessão, de que somos melhores que todo mundo. Em alguns círculos, isso é chamado de síndrome magistoide, e não raro as pessoas que sofrem dessa aflição se declaram grandes magos, rainhas bruxas, avatares das deusas ou mestres espirituais. Se você se der conta de que está se referindo a outras pessoas como manada, gado humano, etc., é porque já passou da hora de repensar o caminho que está seguindo. Eu prefiro os benefícios da empatia e da capacidade de conviver com outras pessoas em vez das limitações de ser um recluso aspirante a Raskolnikov ou sonhando com pessoas submetidas à escravidão. Podemos fazer eco às palavras de Hassan e Sabba de que nada é verdadeiro, tudo é permitido, mas se formos agir totalmente com base nessa premissa, muito provavelmente entraremos em conflito com indivíduos e autoridades com ideias bem fixas do que não é permitido. Por isso, apesar do charme, magistas do caos raramente são amorais por completo. Um dos axiomas básicos da filosofia mágica é de que a moral cresce de dentro para fora, depois que começamos a entender a diferença entre as crenças que aprendemos a ter e aquelas que partem da nossa vontade. Mapeando o self. Seguem alguns exercícios preliminares de autoanálise. A única exigência é a honestidade de não nos esquivarmos das partes que consideramos desagradáveis em nós mesmos. Terceira pessoa. Escreva uma descrição de si na terceira pessoa, como se um outro alguém estivesse escrevendo sobre você. Discuta seus relativos pontos fortes e fracos como se escrevesse uma carta de recomendação profissional. Listas. Divida uma folha de papel em 2 colunas e liste seus pontos fortes de um lado e seus pontos fracos do outro. Indo um pouco além, você pode considerar seus sucessos e fracassos na vida, seus medos e fantasias, etc. Prossiga com uma lista de coisas que lhe atraem ou causam repulsa. Livro de fiascos.
Pegue um caderno em branco e descarregue nele todas as situações que lhe foram emocionalmente dolorosas, em que você sentiu culpa ou constrangimento. A ideia aqui não é tentar transcender esses eventos nem se atolar na autocomiseração, mas sim criar uma lista honesta dos acontecimentos negativos que se escondem em seu passado pessoal. Supressões. Mais uma vez, compile uma lista com os aspectos que você luta para reprimir em si. Medos, fantasias, desejos, pensamentos loucos, etc. Conversas. Boa parte da imagem que temos de nós mesmos é tecida a partir de conversas internas, histórias que contamos a nós mesmos sobre o que podemos ou não fazer, ou aquilo que faríamos se pudéssemos. Identificar essas conversas e como nós as sustentamos é um outro passo no caminho da percepção de si. Destruição de estereótipo. Ao encontrar alguém que incite sua tendência de rotular as pessoas como exemplos de um estereótipo, hippie, caipira, skinhead, bicha, etc., comece rapidamente a sugerir para si razões alternativas para que a pessoa tenha a aparência que tem. Veja em quantas outras identificações você consegue pensar. Narrativas. Observe pessoas conversando em algum lugar. Quantas histórias você consegue criar em torno delas? Será que o casal no canto está conversando sobre uma conspiração? Negócios? Um caso extraconjugal? Reconhecimento de padrões. Conforme vivemos, tendemos a desenvolver padrões habituais de pensamento e comportamento, e esses padrões podem se tornar disfuncionais em diversas áreas da nossa experiência. Nossos relacionamentos são uma delas. Por exemplo, se você se acostumou a manter relações amorosas abertas, talvez encare como uma restrição da sua liberdade o fato de a outra pessoa ter vontade de assumir uma relação monogâmica. É comum levarmos de um relacionamento para o outro nossos padrões habituais de adaptação e sobrevivência, muitas vezes em detrimento de novas situações. É importante identificar esses padrões, obviamente, em especial por tendermos a nos apegar a eles sem nos dar conta de que eles não nos servem mais. Demônios obsessores. Estamos acorrentados ao nosso próprio passado, fadados a repetir padrões, programas escritos há muito tempo, um fluxograma nas mãos estabanadas de um bebê, um emaranhado de lã desfiada por um gato, uma linguagem de momentos críticos na história pessoal de cada um. Anos depois, abre-se um abismo no mundo. Embora acreditemos ser criaturas de livre arbítrio e liberdade, nossa vulnerabilidade repentina nos surpreende. Pegos de surpresa, fazemos uma pausa, nesse silêncio, nas profundezas de nós mesmos, dedos ancestrais e inocentes dedilham cordas, nos fazendo contorcer desajeitados sob o jugo de monstros mentais que geram a si mesmos obsessões. Mecanismos de defesa. Quanto mais valor damos à manutenção de um padrão emocional, maior a probabilidade de que todo sinal ambíguo seja lido como um respaldo para esse padrão. Evidências contrárias serão muito provavelmente ignoradas, ou racionalizadas de forma a torná-las mais maleáveis. O conflito começa quando ocorre uma dissonância entre os desejos e os construtos mentais existentes. Você já teve medo da força de seus próprios desejos? Para lidar com esses conflitos, pode-se adotar uma variedade de mecanismos de defesa. Agressividade. Reação típica ao desejo frustrado, à perda de controle e à perda de sonhos que nos são muito importantes. Podemos direcioná-la para a fonte de nossa frustração ou para outras pessoas. Apatia. Perda de controle, perda de dignidade e autoestima. A máquina para. Regressão. Adulto, eu? O retorno a um comportamento infantil. É só chorar bem alto que alguém virá nos confortar. Talvez tenhamos aprendido que é possível controlar os outros com lágrimas. Sublimação. Em outras palavras, fingir que nada está acontecendo. Redirecionar a energia a algo mais aceitável. Mas os demônios são ardilosos. Se os chutamos para fora pela porta da frente, eles se esgueiram de volta pela porta dos fundos, esperando, com a paciência de uma aranha, deixarmos uma frestinha aberta na porta da mente.
Intelectualização. Suplantar sentimentos com palavras. É quando uma mentirinha em nome da estética se torna dinheiro fácil para o analista leigo. Essas estratégias são todas normais, quer dizer, até se tornarem obsessivas, um circuito fechado tão automático quanto a respiração. Fora de controle. Fantasia. A fantasia é o pilar da obsessão, ao qual a imaginação é amarrada como uma galinha de granja, e a catarse, em algum momento, se torna catastrófica. Em todos nós, nos vários cantos de nosso ser, existe um Walter Mitty. Usamos fantasias de entrada para dar sentido a uma situação nova, fantasias de manutenção para sustentar uma tarefa tediosa e fantasias de contenção para nos persuadir de que é melhor não. As fantasias têm um poder tremendo e, num período de grande ansiedade, somos capazes de imaginar milhares de resultados, bons e ruins, mas principalmente bons, decorrentes daquele momento esperado ou temido. Elas existem na tensão contínua entre o desejo de realizá-las e o desejo de mantê-las, de não as perder. É claro que qualquer passo rumo à realização das fantasias ameaça sua existência. Disso resulta um ciclo fechado, sustentado por nossos mecanismos de defesa prediletos e fustigado pelo medo do fracasso e pela ânsia por resultados. A obsessão chega a anuviar toda a razão, comprometendo a capacidade de agir e fazendo qualquer coisa secundária a ela parecer desimportante. É um cabo de guerra entre a cruz e a espada. O desejo de manter a fantasia pode ser mais forte do que o desejo de realizá-la. Segundo o vocabulário clássico do ocultismo, estou descrevendo uma forma-pensamento, um monstro nascido dos cantos mais obscuros da mente, alimentado por energia psíquica, revestido pela imaginação e nutrido pelos cordões umbilicais que se enrolam durante os anos de seu desenvolvimento. Todos temos nossos túneis de 7 pessoais, assentados em nossos caminhos por força do hábito e de padrões que vão se empilhando. A forma-pensamento monta em nós como um macaco, o rabo enrolado com firmeza na coluna vertebral de uma versão de nós mesmos que já desapareceu há anos, uma versão mais antiga que se debate cegamente nos momentos de medo, dor ou desejo. Assim somos formados, e, num momento de perda, sentimos o bafo quente do monstro na nossa nuca, as garras se cravando na carne dos nossos músculos. Dançamos como marionetes manipuladas por cordas tecidas há muitos anos, e com um lampejo de entendimento, ou melhor, com as gentis repreensões de um amigo, enxergamos a mentira, a programação. Primeiro, é necessário entender que há uma programação. Talvez dizer que essa criatura é sua, mas ela não é você, não por completo. O que acontece então é que a presa se torna o caçador, desmantelando a obsessão, dando nome às suas partes, procurando fragmentos de compreensão em suas entranhas. Encolhendo-a, devorando-a, descascando suas camadas como uma cebola. Tão poderosa quanto qualquer feitiço é essa magia de desatar os nós que amarramos e emaranhamos, separando os fios da experiência e organizando por cor as correntes do acaso. Esse processo pode nos deixar mais livres, mais capazes de agir de forma eficaz, sem repetir os velhos erros, e sua natureza se assemelha a um enigma chinês. Somos capazes de perceber apenas o presente, o que requer uma intensa garimpagem da memória até que se possa enxergar as estruturas por baixo de tudo. Há 3 componentes no domínio da obsessão. Cognitivo, nossos pensamentos e sentimentos em relação à situação. É preciso analisá-los friamente e extirpá-los por autoanálise, banimentos ou alguma estratégia semelhante. Fisiológico, as respostas do corpo à ansiedade, como o batimento cardíaco, o tônus muscular e a pressão arterial. O corpo precisa ser acalmado via relaxamento e meditação. Comportamental, o que temos de fazer, ou, na maior parte das vezes, não fazer. Muitas vezes, nosso comportamento obsessivo é inteiramente inadequado e potencialmente prejudicial aos outros. No geral, é preciso que outra pessoa nos aponte isso. Técnicas analíticas como o I Ching ou o Tarot podem ser úteis nesses casos. Quebrando correntes. Uma forma simples,
mais eficaz, de magia do eu é usar uma identificação egóica positiva para superar uma negativa. Eu, por exemplo, odeio matemática. Matei muitas aulas de matemática quando adolescente e sempre me esforçava bastante para evitar qualquer coisa que tivesse a ver com álgebra ou fórmulas lógicas. Segundo um psicólogo infantil, eu havia desenvolvido um bloqueio com a matemática que, até há pouco, permaneceu quase inabalável. A declaração que sempre me fiz, eu sei que não consigo fazer nada ligado à matemática, é a identificação negativa do ego aqui. Meu exemplo de identificação positiva é: eu consigo que computadores façam o que eu quero. Desde que comecei a trabalhar na empresa em que trabalho hoje, enquanto escrevo este livro, passei a ser conhecido como a pessoa a se consultar sobre problemas de informática, sobretudo porque eu leio os manuais, exploro os programas e gosto de customizá-los quando permitido. As duas identificações do ego de repente se juntaram quando me pediram para desenvolver uma série de bancos de dados que cobrisse diversas tarefas, o que a princípio não era nenhum problema. No entanto, logo descobri que precisava montar fórmulas matemáticas para calcular o imposto sobre valor agregado ou descontos percentuais variados sobre os produtos. Aqui, as duas identificações do ego entraram em conflito direto. É importante dizer que só percebi que isso estava acontecendo ao longo da tarefa, gradualmente, e no fim prevaleceu a identificação de que eu consigo que computadores façam as coisas, o que, por sua vez, enfraqueceu minha resistência à matemática. Não que eu tenha intencionalmente colocado uma identificação contra outra nesse processo, foi mais uma tomada de consciência do que estava acontecendo durante essa transação. É possível observar a quebra dessas barreiras condicionadas quando um indivíduo assume uma identidade sexual, principalmente se ela tiver sido associada a um condicionamento negativo, digamos que ser homossexual ou travesti. Geralmente há um conflito entre a natureza da pessoa tal como ela própria a percebe, o condicionamento negativo do ego e o desejo de agir com base na forma como ela se identifica. Por isso a ideia de "será que eu sou mesmo um desses?" se associa ao mesmo tempo ao desejo e à aversão de si. Muitos selfies. Algo que vem se popularizando é a ideia de uma legião de selfies, atraente tanto para as pessoas adeptas do New Age quanto para magistas do caos. Na contramão da predileção dualista pela ideia de uma instância superior e outra inferior do self, do ego, do superego, etc., há uma visão de que somos uma multiplicidade de identidades, e de que dela surge o nosso senso de identidade pessoal. Existe algo semelhante em algumas filosofias tântricas com a ideia de que Shiva, a consciência, está cercado por um bando de Shaktis, mas ele não transa com todas ao mesmo tempo. A questão aqui é identificar os diferentes selves e permitir que cada um, conforme convém à situação, tome as rédeas da identidade. Às vezes é útil definir algumas personalidades distintas que podemos assumir alternadamente conforme a necessidade. O self neutro. Para observar disfarçadamente as pessoas e descobrir seus pontos fortes e fracos, é preciso manter certa distância e indiferença. Agimos em silêncio, de modo contido. Calculamos o peso de cada palavra dita, sem jamais nos entregar a verborragias. Raramente demonstramos aprovação ou desaprovação, aliás, e parecemos aceitar o comportamento dos outros como algo natural. Liberdade de crença. Um aspecto da magia do caos que parece incomodar algumas pessoas são as ocasiões em que magistas do caos, ou caoístas, se preferir, trabalham com imagens tiradas de fontes anistóricas, como invocar seres da mitologia de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, fazer correlações entre The Rock Horror Picture Show e a Árvore da Vida, atravessar o vazio astral num caça estelar X-Wing, canalizar mensagens de deuses que há 5 minutos ainda não existiam. É compreensível que certos círculos franzam a testa para o uso desse tipo de coisa como base para trabalhos mágicos sérios. Afinal, as coisas que Lovecraft escreveu não eram ficção? E como fica a conexão com os contatos dos planos interiores, as tradições, etc.? Certamente não é possível fazer magia com algo que não tenha qualquer relação com história ou mitologia. No passado,
Essas críticas foram direcionadas aos trabalhos mágicos com entes ficcionais. Nesta sessão, espero conseguir apresentar uma defesa contra essas objeções. O primeiro argumento é de que a magia exige um sistema de crenças dentro do qual possamos trabalhar. O sistema de crenças é o construto simbólico e linguístico por meio do qual magistas aprendem a interpretar suas experiências, podendo variar desde a boa e velha cabala tradicional até toda essa coisa New Age do tipo "eu juro que ouvi isso da boca de um xamã", que parece tão popular hoje. Não importa qual sistema de crenças a gente usa, o que importa é se ele nos entusiasma ou não. Leia isso de novo, é importante. Parece que, com o tempo, a maior parte de quem é magista acaba desenvolvendo seu próprio sistema mágico, que funciona bem para si, mas é um tanto confuso para outras pessoas que tentem usá-lo. O alfabeto do desejo de Austin Osman Spire é um bom exemplo. Uma das chaves para o sucesso na magia é a veracidade da crença. Se você quiser experimentar alguma coisa e conseguir pensar numa explicação plausível para seu motivo ou modo de funcionamento, então provavelmente vai dar certo. Sua explicação pode ser um besteirol pseudocientífico ou cabalístico, ou ambos, não importa, desde que a lógica subjacente reforce sua crença de que aquilo vai funcionar. Eu percebi que isso acontece bastante quando tento extrapolar os limites de alguma ação mágica que eu não tenha tentado antes. Uma vez elaborada uma explicação plausível de como ela poderia funcionar na teoria, é claro que acabo ficando muito mais confiante com a prática e, no geral, consigo transmitir essa confiança. Se eu tiver 110% de certeza de que o ritual vai dar muito certo, é bem provável que dê mesmo. Experimente fazer isso usando a técnica de mudança de crença ou metaprogramação, por exemplo, use os chakras. A ideia geral é de que temos 7 chakras. Então medite neles, reforce seu simbolismo na cabeça e voe lá, você vai começar a ter experiências com os 7 chakras. Agora mude para o modelo cabalístico do pilar médio de Israel Regardi, com as 5 sefirot como centros psíquicos do corpo, e, como é de esperar, você terá resultados relacionados a isso. Pegou a ideia? Qualquer sistema de crenças pode ser usado como base para a magia, contanto que você seja capaz de depositar sua crença nele. Olhando em retrospecto para meus primeiros experimentos mágicos, acho que o que costumava importar para mim era a forte crença de estar usando um sistema ancestral, baseado em fórmulas tradicionais, etc. Um sistema de crenças pode ser visto como uma matriz de informações na qual depositamos nossa energia emocional. Fazemos a mesma coisa quando nos envolvemos com uma peça, filme ou programa de TV a que estamos assistindo, a ponto de, por um momento, essa obra se tornar real para nós e invocar as emoções correspondentes. Muito do que vemos nas telas de cinema são imagens e situações míticas poderosas, repaginadas para os gostos modernos, e eis aqui minha deixa para começar a falar de Star Trek. Tem mais gente familiarizada hoje com o universo Star Trek do que com qualquer uma das religiões de mistério. Podemos afirmar com segurança que a quantidade de gente que conhece o Sr. Spock é muito maior do que a que sabe quem é Lug. O universo Star Trek tem uma dose elevada de fantasia e, ao que parece, pouquíssimos pontos em comum com a nossa experiência cotidiana. No entanto, a saga é um reflexo mítico e moderno da nossa psique. Os personagens incorporam qualidades específicas. Spock é racional, Sulu costuma ser retratado como uma figura dada às artes marciais, Scott é um mestre construtor, e Kirk é um mediador. Quanto mais adentramos o universo Star Trek, mais camadas e sutilezas se revelam. Descobrimos que ele tem suas próprias leis, às quais os personagens estão sujeitos, e que há uma coerência interna. A cada episódio, compreendemos novos aspectos do mundo pessoal de algum dos personagens principais. Assim como nosso mundo cotidiano, o universo Star Trek tem um limite para além do qual tudo é desconhecido, o espaço inexplorado do futuro, as consequências de nossas ações, ou seja, tudo que o acaso nos reserva. Desse modo, nós assistimos e participamos, como observadores, do desenrolar de um acontecimento mítico.
Podemos tornar esse senso de participação ainda mais vívido através de um RPG, em que a crença do grupo nos permite gerar, pelo menos por algumas horas, a atmosfera do universo Star Trek no conforto da nossa sala. É relativamente fácil evocar esse mundo graças à abundância de livros, quadrinhos, vídeos e materiais suplementares disponíveis. Certa vez um colega meu precisava estudar para uma prova de computação e queimou os neurônios tentando pensar numa forma Deus adequada que ele pudesse invocar para conseguir focar o pensamento na programação. Mercúrio? Hermes? Até que ele se deu conta, a figura mítica mais poderosa e capaz de lidar com computadores que ele conhecia era o Spock. Ele buscou, então, aprender tudo o que podia sobre Spock e passou a sair por aí dizendo nunca entenderei os humanos até ficar completamente spockificado. Como resultado, ele tirou na prova uma nota maior do que esperava. Voltemos agora ao tema da mitologia de Cthulhu. O próprio Lovecraft acreditava que o medo, especialmente o medo do desconhecido, era a emoção mais forte associada aos grandes anciões. Eu gosto de trabalhar com esse mito de vez em quando, porque os grandes anciões estão fora da maioria das mitologias humanas, refletem as sombras dos gigantes dos mitos nórdicos, dos titãs pré-olimpianos dos mitos gregos e de outros grupos de demiurgos considerados caóticos demais para ficar na cortês companhia dos deuses do universo ordenado. Também me sinto atraído pela natureza sombria dos grandes anciões, como seres que só podem ser vistos parcialmente, de relance, que não podem ser assimilados e amarrados a algum sistema ortodoxo de magia, e me divirto bastante tentando encontrar maneiras adequadas de trabalhar com esses seres. Eles têm uma natureza bastante primordial, o que me dá a proteção emocional necessária à exploração mágica. Tendo dito isso tudo e talvez feito você pensar coisas do tipo credo, que cara esquisito, ele gosta de brincar com uns tentáculos gosmentos, devo mencionar também que já tive resultados interessantes ao trabalhar com um sistema mítico baseado, que vergonha, nos livros de Nárnia, de C.S. Lewis. O interessante da metaprogramação é que podemos adotar uma crença por um período relativamente curto e depois descartá-la. Ao fazer rituais mágicos, geralmente é uma boa ideia nos comportarmos como se os deuses fossem reais, não importa se pensamos neles como arquétipos, reflexos de partes de nós mesmos ou coisa assim. Por isso, num ritual com a mitologia de Cthulhu, nada vai ajudar a construir a tensão necessária tão bem quanto adotar a crença de que, se cometermos um erro, Cthulhu vai nos cobrir de gosma. É claro que fora do ritual não precisamos acreditar em Cthulhu, ou mesmo agora que vejo aparecer uma garra gosmenta na minha janela, não. Não. Desculpa, foi inevitável. Isso está relacionado à ideia de suspensão da descrença, que também pode ser útil. Para fazer isso, pegue um livro que contém alguma ideia que você acha uma grande merda, magistas sempre têm um autor de merda favorito, e tente enxergar a mensagem do autor sem que sua voz interior fique xingando o livro. Uma das suspensões da descrença mais difíceis para magistas iniciantes é superar a desconfiança constante que acompanha a frase "nada disso funciona". Apesar das longas conversas e das várias horas lendo os enormes volumes de Crowley et al., essa descrença inoportuna permanece e só pode ser dissipada pela experiência, um ato que mostre para você que a magia funciona vale mais que 1000 argumentos. A intensidade da crença é a chave do funcionamento de sistemas mágicos, não importa se tem relação com tradições históricas, as quais, é preciso admitir, costumam ser reescritas mesmo, tradições esotéricas, que também evoluíram ao longo dos séculos, ou obras de ficção e programas de TV. O que conta é a capacidade de se comover emocionalmente ou de usar isso como veículo para expressar a própria vontade. Se funciona para você, faça.